Olá, tudo bem? Como é que você tá, lindona? 10 de dezembro de 2025. Quarta-feira, hein? Quarta-feira. Logo, logo o dia começa. O sol ainda não ultrapassou o horizonte. A gente pode ver algum clarão assim, mas ainda o sol não passou do horizonte. Então, bom dia para você que acordou agora, viu? Você que já está na rua, você que está se aprontando, né? Ou que está no coletivo, que você seja protegida. Protegida até o seu local de trabalho, protegida até chegar em casa, viu? E você também que está no coletivo, no seu carro particular, ou que está voltando para casa depois de um dia de trabalho. Bom dia, bom descanso e bom dia também para você, cabeção, que não dormiu até agora. Porque tem noite que é assim, né, gente? Tem noite que, ai, como é difícil a gente pegar no sono. Como é difícil, né? Daí você levanta, lê alguma coisa, tal. Daí você está lendo, começa a dormir, né? A pescar. E daí quando você deita, demora para dormir novamente. Fala, oh, cabeção, mas que coisa, hein? Então, e eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta e estou mais uma vez aqui no Madrugada Astral, esse programa maravilhoso. Agradeço a todos. E hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Um assunto cabeludo, polêmico, né? E a gente vê ou procura entender esse assunto e percebe que esse assunto foi criado no momento em que a humanidade tinha passado uma situação muito difícil após a Segunda Guerra. E daí a gente vê que tem algum grupo, né? Algum grupo no mundo que procura, de uma certa forma, procura garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Mas eu penso o seguinte, hoje em dia, direitos humanos, ele não é entendido muito bem, no meu ponto de vista, tá? Como muitas coisas, a humanidade acaba distorcendo. E talvez uma proposta muito boa quando nasceu, em 1950, talvez hoje não esteja bem entendida, né, para a gente verificar o que é isso. Mas vamos depois conversar um pouquinho sobre isso. E eu convido você a entender melhor o que são esses direitos humanos, para que, sabe, porque às vezes eu falo assim, às vezes a gente é que nem papagaio, sabe? Ouve algumas pessoas falando alguma coisa, geralmente a gente coloca um poder naquela pessoa, né? E tudo que ela fala pra gente é verdadeiro, tá certo, tá e tudo mais, mas essa relação que a gente mantém com essa pessoa, ela é resultado de um poder que a gente dá para ela, né? E a gente não para pensar ou refletir sobre a mensagem que aquela pessoa está passando. Se é algo bom, se não é, se vai nos ajudar no desenvolvimento, não é. Então a gente vai na manada, né? Como o pessoal fala, né? A boiada, na manada a gente vai junto. Então é importante a gente procurar entender o que é, para a gente não ficar repetindo, feito papagaio, que muitas vezes acontece, inclusive comigo, vou deixar bem claro, porque muitas vezes a gente pode estar justificando ou declarando algo que é contra a gente mesmo, né? Que é contra a gente mesmo. Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho, verificar qual é o meu papel, né? O meu lugar, o meu papel nessa sociedade, para que a gente possa buscar algo melhor para nós enquanto sociedade, enquanto pessoa e enquanto sociedade também, né? Mas vamos voltar aqui para
para o nosso assunto e depois a gente entra um pouquinho nessa questão. Então, você está na Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu sou a Sônia Beth, sou terapeuta e eu gosto de falar um pouquinho desse assunto porque a minha formação inicial foi serviço social. E na época em que eu fiz serviço social, em 82, muito tempo, século passado, o curso era maravilhoso. Não sei como é que está hoje, né? Mas o curso era maravilhoso. Então, a gente tinha condição de estudar vários temas, de comentar vários temas, de discutir vários temas, né? Relacionados à nossa vida societária. Então, era um curso muito interessante mesmo. Então, eu gosto, né, de pegar, apesar de ser terapeuta, de pegar esses pontos, né, para nos colocar assim, eu perante a sociedade, eu na sociedade, como é que eu estou, como é que eu posso melhorar e como é que eu faço para deixar de fazer parte da boiada, da manada, né? Como é que eu faço para refletir, questionar, isso é muito importante. Então, você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, eu tenho a cooperação técnica do bonitinho do Euri, que é um fofinho, uma gracinha. E obrigada, viu, Euri, pela tua colaboração. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato pelas redes sociais, @SôniaSímbolos. Eu gosto mais de utilizar o YouTube, tá bom? Então, vamos começar, né, o nosso programa conectando com a força das anciãs, principalmente da nossa veinha, Nanã Buroquê e de Obaluaê, né? Salu Bananã e a Totô Baluaê. Né? Agradecemos a sua presença, agradecemos a sua luz, agradecemos toda essa energia de cura que a gente possa unir a nossa força, unir a nossa intenção para que essa comunicação, para que esse programa possa auxiliar muitas pessoas, todas as pessoas que entrarem em contato com esse programa. A bênção, Nanã, abençoe a vida, o coração, a cabeça, corpo, espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. Agradeço. E quando você precisar, entre em contato com a bênção de Nanã. Sabe? Eu gosto, antes das minhas orações, antes de fazer o contato com essa anciã, que é uma delícia, o contato com a egrégora das anciãs, né? Porque são aqueles espíritos, são aqueles seres que chegam para colaborar, que chegam para nos orientar. Elas não fazem nada por nós, o que é ótimo, porque se alguém faz alguma coisa pela gente, a gente perde uma oportunidade muito grande de desenvolver um potencial. Então, as anciãs, elas não fazem nada por nós. Elas nos orientam, ela está ali com a gente, ela dá a mão, independentemente do que você fez, do que você é, daquilo que você considera que é errado, do seu grau de culpa, do seu grau de falta de amor, né? Porque muitas vezes a gente tem falta de amor pela gente mesmo, né? Então, independente disso tudo, ela não está ali, as anciãs não estão ali para julgar, elas estão para ajudar. Estender a mão e nos ajudar a ir em frente, a olhar para a gente mesmo, sabe? A deixar jogar fora, deixar exteriorizar as nossas cascas, né? Que muitas vezes estão incrustadas devido ao nosso pensamento, devido ao nosso sentimento, olha, às vezes de muito tempo, então fica incrustado ali na nossa alma, no nosso corpo espiritual, então elas nos ajudam de uma certa forma a olhar para a gente mesmo, a perceber que nós somos luzes e através dessa exteriorização da luz, eliminar essas cascas que estão em nós. Isso é muito bom, isso é muito
bom, porque não deixa de ser um processo salutar. E todos nós precisamos disso, todos nós precisamos disso. Se você coloca a sua mão no seu segundo chakra, abaixo do seu umbigo, você vai perceber que ali muitas vezes é um repositório de emoções e pensamentos inconscientes. E o como esses pensamentos e sentimentos estão atuando na nossa vida. Não é porque eles são inconscientes que eles estão ali parados e mortos, muito pelo contrário. Podem e agem, muitas vezes, de forma inconsciente. Sim, se eles são inconscientes, eles agem de forma inconsciente. E a gente está agindo e não está nem percebendo. A gente vai com a onda, né? A gente vai com essa água que é, inclusive, é o elemento do nosso segundo chakra, né? Então é importante a gente perceber e colocar a nossa mão ali no segundo chakra, fazer essa vibração, imaginar que nós temos ali uma luz laranja forte, pulsante, né? Que é para a gente poder, né, limpar essa energia, limpar as cascas que existem em nós, no nosso corpo, e que foram construídas muitas vezes há anos atrás, muito tempo atrás, né? Mas que ainda atuam. Então é isso, né? Então, entre em contato com a Nanã, entre em contato com a anciã, com essa energia gostosa, né? Das anciãs, das avós, né? E se permita se aconchegar no colo de Nanã. Acenda uma vela lilás, coloca um copinho de água, eu gosto de fazer isso, e se entrega. Se entrega, peça orientação, né? E depois tenha coragem de colocar a orientação em prática, tá bom? Porque esse é o caminho. Então, muito obrigada, agradeço essa energia. Então, voltando, né? Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi instituída, é uma data instituída em 1950, nós estamos em 2025, mais de 70 anos, né? 4 de dezembro. Por uma organização, a Organização das Nações Unidas, que, através desse movimento, convidava todos os países, todos os estados, membros dessa organização, a relembrar esse dia como bem entendesse, né? Então, o objetivo geral de quando foi instituído é garantir dignidade, liberdade para todos os seres humanos. Hoje a gente fala assim, direitos humanos é só para bandido. É uma distorção, muitas vezes, do que a gente ouve, de como as pessoas entendem o que vem a ser direitos humanos, e a gente, sem entender, a gente acaba repetindo feito papagaio. Mas é garantir a dignidade e a liberdade para todos os seres humanos, todos, independente de raça, de cor, de posição social, seja o que for, independente de qualquer discriminação, tá? Reconhecendo que todos nós temos direitos essenciais, independentemente da nossa origem. No meu ponto de vista, é um propósito, vamos dizer assim, elevado, eticamente falando. E nem sempre nós temos a condição de colocar isso em prática. Nós estamos, apesar dos 70 anos de existência, nós estamos ainda aprendendo a lidar com esses direitos e a viver em sociedade, né? Lembrando que essa instituição, ela foi originada principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e devido às consequências dessa grande guerra, da Segunda Grande Guerra. Né? Então é isso, é uma possibilidade, é uma forma de chamar as pessoas, de chamar os estados, de chamar os países para que repensem, né, na forma como estão atuando, para ver se a gente realmente está garantindo
que todas as pessoas têm o mínimo necessário para uma vida digna e respeitada. É fácil? Não, não é. Porque nós precisamos ainda aprender muito. Nós precisamos aprender muito a viver em sociedade, né? Então, é um grande desafio. Então, o que eu gostaria de falar para você? Eu gostaria que você, se você tiver interesse, procure entender, converse com o advogado, né? Procure entender o que é essa questão de direitos humanos, né? E para que você mesmo tenha a sua própria opinião, mediante a sua vivência na sociedade, a sua vivência na sua cidade, no bairro onde você vive. E tenha a sua própria opinião. Ouça o que as outras pessoas dizem, sim, é importante, mas tenha a sua própria opinião, baseada na sua vivência e na sua experiência, tá? Vale a pena. Então, mais uma vez, então, Dia Internacional dos Direitos Humanos para todos nós. E hoje, 10 de dezembro de 2025, o dia amanhece às 5 horas e 16 minutos. Está amanhecendo agora, né? O sol está passando pelo horizonte. O sol no segundo decanato de Sagitário, a Lua no terceiro decanato de Virgem e Mercúrio no terceiro decanato de Escorpião. Então, nós temos os elementos Sol, Fogo, Sagitário, Virgem, elemento Terra, e Escorpião, elemento Água. Nós estamos na semana da Lua minguante, na lunação de Escorpião. Ainda estamos na lunação de Escorpião. Agora, se eu olhar essa configuração sob o ponto de vista cabalístico, todos esses, a posição desses planetas que representam para a gente uma função psicológica, porque a astrologia, gente, é uma coisa muito legal. Através da configuração dos astros no céu, no nosso sistema solar, nós podemos fazer correlações com a nossa vida. Então, a astrologia ela tem várias camadas, várias camadas. Você tem astrólogos que gostam de estudar astrologia sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista da meteorologia, sob o ponto de vista de previsão. Você tem N astrólogos, N tipo de astrólogos que optam por uma determinada camada da astrologia. Por quê? São várias camadas. E nenhum é certo, nenhum é mais certo do que o outro. Não tem isso. É a maneira de ver, é a maneira como esse astrólogo trabalha com essa configuração do nosso sistema solar que nos remete, simboliza alguma coisa perante o nosso conhecimento. Né? Então, eu posso sim olhar a configuração do sistema solar e pensar cabalisticamente o que isso poderia significar. Tá? Se eu colocar a posição dos astros na árvore da vida, a gente vai verificar que ali Sagitário, Virgem e Escorpião, eles estão ali bem na base, estão chegando na base dessa árvore. Ainda não é o nosso mundo físico, né? Mas é aquele plano próximo ao nosso mundo material. Né? Mercúrio, o terceiro decanato de Escorpião, Mercúrio, ele está representando muito o nosso mundo emocional, cabalisticamente falando, tá? Sagitário, no segundo decanato de Sagitário, eu gosto muito de fazer correlação com o segundo chakra. Né? Então, é aquele momento onde a gente está ali com aquelas questões relacionadas à família, a trabalho, né? a essas questões de emoções e pensamentos inconscientes, todos aqueles assuntos relacionados ao segundo chakra, é muito importante. E
A Lua, no terceiro decanato em Virgem, representa o nosso mundo físico mesmo, né? Representa o nosso mundo físico. Então, cabalisticamente, eu posso verificar que essa posição me indica que é Virgem, que o Sol, a Lua e Mercúrio, eles estão conectados através de caminhos, né? E esses caminhos eles estão relacionados a um arcano do tarô. Olha que legal, né? A Lua, no terceiro decanato de Virgem, ela é pé no chão, né? É pé no chão, é aquela ali porque Virgem gosta tudo certinho, Virgem gosta de ver. Virgem, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da energia do signo. Tudo certinho, buscando a perfeição, porque o signo de Virgem tem uma função muito importante: entender e aprofundar o conhecimento das coisas, o funcionamento das coisas, né? Então, quem rege Virgem é Mercúrio. Mercúrio está relacionado à nossa mentalidade. Então, Mercúrio em Virgem pode simbolizar para a gente o quê? Uma mentalidade que procura se aprofundar nas questões para entender o funcionamento das coisas, seja o que for. Seja o funcionamento do corpo, seja o funcionamento de qualquer outra máquina, não importa, é o funcionamento de algo, né? Diferente de um Mercúrio em Gêmeos, que é mais volátil, né? Que está mais para a comunicação. Mercúrio em Virgem, não. Mercúrio em Virgem ele é mais pé no chão e ele vai fundo para achar, para procurar entender o funcionamento das coisas, né? Então, essa Lua em Virgem que a gente está hoje simboliza para a gente que a gente tem grande possibilidade de entrar em contato com esse mecanismo, essa forma de estar vivendo com os pés no chão, observando muito bem onde nós estamos, observando, verificando pontos fracos, pontos fortes, para que a gente venha tomar uma decisão, tá? E mesmo que hoje a gente se sinta temerosa, a gente ainda, né? Virgem, né? Aquela coisa de olhar bem, vamos seguir o nosso caminho com cautela, vendo os fatos de uma maneira mais ampliada, tá? Essa posição de Mercúrio com Sagitário nos ajuda muito. Mercúrio no terceiro decanato de Escorpião, Sagitário no segundo, Sol no segundo decanato de Sagitário, nos convida para entrar em contato com o arcano 17, a estrela, né? E esse arcano ele pede para a gente ver as coisas de uma maneira mais ampliada, por cima, para que a gente possa perceber os pontos fracos que venham nos ajudar a atingir determinada situação, os nossos propósitos, tá? Esse Virgem, esse Mercúrio, ao fazer contato com a Lua, já pede para que a gente perceba, não só intelectualmente, mas também emocionalmente e faça de tudo para concretizar no nosso mundo material, né? Porque a Lua também concretiza. A Lua também concretiza de uma forma emocional, mas ela também concretiza, tá? Então é isso, gente. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, agradecer a Nanã, agradecer o Baluaê, agradecer a Uri, agradecer a Rádio Vibe Mundial por esse nosso papo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com a @SôniaSímbolos, que a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Então, abraço, até mais. Tchau.